geralzão, uma introdução geral. Aí o segundo a gente vai passar pelo Festival da Lagosta. O terceiro a gente vai aprender como cozinhar uma lagosta. E aí, para finalizar, a gente faz uma conclusão e aí a gente faz as perguntas. Em relação às perguntas, se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar ou quiserem que eu repita, pode levantar a mão na hora. Porque se vocês quiserem que eu repita uma coisa que eu falei no começo, lá no final da aula, não está conseguindo. Mas se vocês tiverem dúvidas em relação ao conteúdo do texto, espera até o final, porque às vezes a sua pergunta ela vai ser respondida no meio da aula, beleza? Combinados? Às vezes eu vou parar para fazer algumas leituras, tá? O texto da Lagosta, da UFPR, ele está na revista Piauí. Não sei se todo mundo leu por lá, porque eu sei que ele é disponibilizado em outros lugares, tem livro também com texto. Eu vou estar usando essa edição. É um texto bem curtinho, né? Acho que não sei se todo mundo leu. Todo mundo leu? Gostaram do texto da Lagosta? Gostaram de pensar na Lagosta, não? Mais ou menos, né? Vocês sentiram um incômodo de pensar na lagosta viva? Pendaram aqui? Eu também senti. E olha que eu nem converso. Mas é um texto bem curtinho. Eu converti ele no PDF, deu ali 18 páginas. Não sei se para vocês isso é um texto curto ou longo, mas para a gente que está acostumado a ler bastante coisa em filosofia, é um texto bem curtinho. Eu acho, não sei se é o mais curto do vestibular, eu ia falar isso, mas agora não tenho certeza. Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente lê o texto, né, você vai ler um texto publicado numa revista gourmet, a primeira coisa que a gente fica pensando é: o que isso tem a ver com filosofia? Pelo amor de Deus, quem foi que botou esse texto aqui para eu poder dar um tapa na cara dele? Eu sei, eu entendo, porque eu também, na hora que eu vi a lista, eu falei: gente, mas que diabo, você é uma lagosta no meio do texto de filosofia? E a minha missão hoje vai ser mostrar para vocês qual é a relação de um texto em uma revista gourmet com a filosofia. E aí eu quero falar um pouquinho do título do texto. Então o texto chama Pense na Lagosta e tem um subtítulo, que é muito importante a gente se atentar, porque ele fala uma incursão em um mundo de exageros, mau gostos, prazeres e crueldade. Está aí todo o conteúdo do texto. O texto vai literalmente falar sobre isso. Então a gente vai pensar em duas questões filosóficas que dá para a gente tirar já a partir do título do texto. A primeira, quando a gente fala de exageros e mau gostos, é uma questão estética. Então a gente vai tratar bem brevemente, rapidamente sobre isso, porque ela não é a parte central. E a segunda parte de prazeres e crueldade é uma questão ética, e mais específica aqui, quando a gente está precisando de uma lagosta, é uma questão bioética. Que essa vai ser a parte central, e eu acredito que vai ser cobrado em filosofia. Infelizmente, a gente no PET não tem acesso a essas questões para eu poder passar para vocês, mas eu vou dar o meu melhor aqui, pelo que eu estou achando que vai ser cobrado. Ai, gente, eu acho que eu vou de apoio no microfone, porque está difícil segurar aqui ao mesmo tempo. Mas se vocês não estiverem me escutando, é só falar que eu falo mais alto, não tem problema. Eu fiz aqui um esqueminha, e se vocês fizerem disponível, eu digitalizo para vocês e mando depois, porque eu tentei dar uma resumida no texto, para a gente poder se guiar, beleza? E aí, vamos pensar, então, nesse festival que ele é descrito como enorme, pungente, bem divulgado, assim. Alguém aqui é do interior? Não? Quem é do interior, assim como eu não sou do interior do Paraná, sou do interior de São Paulo, mas sempre tem aquelas festas que, tipo, ou é rodeio, ou Clube do Laço, não sei se foi aqui tem Clube do Laço, não sei como funciona em Curitiba, mas tem aquelas festas, tipo, costela fincada, assim, que fica o dia inteiro assando costela no chão, sabe, essas coisas. Eu sou vegana hoje em dia, mas já fui nesses rolês na minha vida aí. Já fui muita costela feita no chão e tal. Vocês sabem o calor que é, principalmente quando envolve carne assada, principalmente quando é no calor, em um lugar quente, que aqui em Curitiba é difícil imaginar uma situação de quente, mas em lugares quentes, e com um monte de gente, porque a comida vai estar barata. Ou às vezes é, tipo, coisa até beneficente, ou às vezes, se duvidando, tem lugar que é de graça, assim. Então, tipo, é uma comida muito barata, muita gente, e geralmente cidade do exterior é um evento, é o que você vai ter para fazer no fim de semana, então provavelmente você vai, porque é o que você vai ter para fazer. Então pensa isso, só que com lagosta. E aí todo mundo quer comer a bendita da lagosta, vê todo mundo, né, tipo, socializar ali. Então você vai imaginar um lugar muito quente, com lagostas sendo fervidas, muitas pessoas, sem equipamento nenhum para comer a bendita da lagosta. Eu nunca comi lagosta, mas se você já comeu lagosta, aparentemente para você tirar
panela, você precisa de um talherzinho especial. É um negócio chique, não dá assim para nós, pobres, meros mortais, sair comendo uma lagosta. Só que vocês acham mesmo que de um festival quente, cheio de gente, vai ter garfinho chique para você comer uma lagosta? Você se vira com um talherzinho. Se você conseguir um talherzinho, tá? E se você conseguir um guardanapo, você é um sortudo do dia. Então pensa tudo isso. E aí, o autor ele ainda fala assim, que tem os cheiros. E pouco do cheiro é da lagosta, assim. Então pensa um monte de gente suando dentro de você. É tipo comer uma lagosta dentro do ônibus no horário de pico. Todo mundo te cotovelando, assim, não é uma experiência legal. E essa é a questão estética. Então agora a gente está entrando na questão estética do texto, que é de entender. Quando a gente olha, assim, não parece um negócio legal. Tipo, vamos falar sério. Quem ia gostar de estar nesse vucu-vucu de pessoa para comer uma lagosta, ainda mal comer a lagosta, porque senão eu não consegui comer a carne inteira? Para você pegar a lagosta, você ia ter que enfrentar uma fila. Mas uma fila que provavelmente metade do seu dia ia estar na fila para comer a lagosta. Então a gente já entra ali nessa questão dele estar falando que, tipo assim, é um cômodo, é chato. Ele ainda fala que ele mesmo, o autor, ele não gosta desse tipo de coisa, ele não gosta de ficar passeando, ele não gosta de viajar, ele não gosta dessas coisas. E ainda mandaram ele, né, porque esse texto é escrito para uma revista, encomendado, então a revista chega nele e fala, ó, vamos pagar toda essa viagem aí para você vai lá comprar o Festival da Lagosta? Aí, tá bom, né, vamos lá ver essa lagosta. Aí ele chega de um festival que ele é insuportável, ele fala assim, nossa, um negócio chato. E aí, que começa dele começar a observar outras coisas. Então, tipo, ele começa a observar a lagosta sendo feita, as pessoas e tal. E aí é muito legal que essa parte de muita gente, de, nossa, esse vucu-vucu, ele fala que é a democratização da lagosta. E aí eu não sei se vocês se atentaram na história da lagosta que o autor traz. Então, vamos lá. Lagosta, antigamente, ninguém sabia fazer a lagosta direito. Aí o pessoal matava, deixava lá em conserva, cozinhava, fazia depois. Aí você comia o negócio, era ruim. A única coisa que tinha bastante carne, tinha bastante proteína. E aí você fazia, dá para o pessoal que está preso, dá para os pobres, né? É sempre assim, sempre pra gente resta o que é mais ou menos, né? Que, não está muito bom, dá para os pobres comer. E daí ele falou que a lagosta começa sendo assim, tipo, um alimento para as cunhadas colocar na marmitinha da visita da prisão. Não era um negócio assim, nossa, que chique. Até que rola o processo de você elitizar. Então, descobre que há um jeito que a lagosta fica gostosa. Que a gente ainda vai descobrir o jeito. Vocês já descobriram, porque todo mundo aqui inteligente já leu o texto. Descobre o jeito que a lagosta fica gostosa. Poxa, agora a gente sabe o jeito que a lagosta fica gostosa, né? Agora, acho que a gente pode servir de um restaurante de luxo, né? Para que deixar os pobres continuar comendo a lagosta, se a gente pode levar para um restaurante de luxo, a gente pode cobrar muito caro, porque agora o jeito demanda muito mais cuidado com o alimento, né? É descrito como a carne mais fresca que a gente tem, a carne mais fresca vai ser a lagosta. Então, assim, poxa, dá um pouco mais de trabalho e tal, não dá mais pra gente ficar enlatando, em conserva, não dá mais pra gente servir em presídio. Imagina lá, você estava preso, aí do nada, almoço do dia, lagosta. Eu achei que a Rio ia servir lagosta em nossa homenagem hoje, mas infelizmente não está rolando. Vocês perceberam como o negócio é difícil? Então, a gente tem essa situação. A lagosta de um alimento de pessoas pobres passa para um alimento de uma elite. E aí o que acontece nesse festival? A democratização da lagosta. Então, quando a gente fala democratização, é porque é realmente tipo a democracia da lagosta. Então, imagina, poder. Poder, antes, tipo, todo mundo tinha poder. Mas aí o poder vai ficando cada vez mais da elite. E aí, imagina, a eleição da lagosta, que é o dia que o pobre acha que ele tem o poder. Então, amanhã vai juntar um monte de gente e um monte de escola para poder votar, correto? E aí a gente vai ficar pensando, tem um poderzinho aqui de votar. É a mesma coisa que a lagosta. A lagosta, no dia a dia, você não vai comer, mas em um dia você vai poder comer a lagosta para você se sentir parte desse pessoal que come a lagosta todos os dias ou quando quiser. Mas essa questão assim, de democratização, essa questão estética, é a questão mais rápida do texto, tanto que ele não se aprofunda muito. Até porque isso não é a parte importante aqui, tendo em vista que é um texto culinário. Então é um texto para falar sobre comida. Então aqui é um devaneio dele. E eu acho muito legal que ele começa várias coisas e ele não termina nada, né? Não sei se vocês perceberam isso no texto, mas me dá uma agonia e fala, moço, termina, você começou. Mas essa é a filosofia.
decoração. E a gente, lide com isso agora, parabéns! É isso, essa é a relação do texto com a filosofia. É aí que a gente pergunta, a filosofia não está aqui para dar resposta, ela está aqui para te fazer pensar, para olhar para dentro. E é isso que o autor vai fazer agora na parte principal do texto. Eu queria ler rapidinho com vocês a descrição do festival, porque eu acho que nas palavras dele fica muito melhor. Deixa eu só achar aqui que eu separei algumas leituras, mas eu não vou ler todas, porque senão, pelo amor de Deus. É uma leitura um pouquinho grande, tá? E eu vou tentar dar uma ênfase na minha voz para ficar um pouco, para a gente visualizar. Então, imaginem que vocês estão no Festival da Lagosta, vocês não estão mais falando da festa, estão no Festival da Lagosta. Saiba que no Festival da Lagosta, a democratização da lagosta vem acompanhada com toda a inconveniência maciça e coerção estética da verdadeira democracia. Confira, por exemplo, a praça de alimentação principal, para a qual existe uma fila constante digna de Disneylândia e que consiste em meio quilômetro quadrado de balcões de cafeteria protegidos por um toldo e fileiras longas de mesas institucionais onde amigos e desconhecidos sentam-se coladinhos, quebrando, mastigando e babando. É um lugar quente, onde o teto descaído aprisiona o vapor e os odores, sendo esses últimos fortes e apenas parcialmente relacionados ao alimento. É também um lugar barulhento e uma porcentagem considerável de ruído é de mastigação. Então, vocês foram ali na Rio, hoje não é dia de aula, mas no horário de pico, em dia de estrogonofe, aquele lugar, vira o Festival da Lagosta. É exatamente assim. A comida é servida em bandejas de isopor. Os refrigerantes não têm gelo, e nem gás também. O café é café de loja de conveniência, em mais isopor, e os talheres são de plástico. O número de guardanapos fornecidos também não chega nem perto do suficiente, levando-se em consideração que comer lagosta é uma lambuzeira, principalmente quando se está espremido em bancos, ao lado de crianças de diversas idades e estágios diversos de coordenação motora. Então, vocês já estão imaginando a confusão que é esse Festival da Lagosta. Para mim, eu ia lendo isso e falava, gente, mas ele está lá em Rio. Eu li isso aí todo dia, eu não sei o que esse homem está falando, ele está reclamando de barriga cheia, e ainda cheia de lagosta. Mas é isso, essa primeira parte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Eu acho que essa parte, quando a gente está falando de mau gosto e exagero, eu acho que fica nítido quando a gente vai ter essa descrição. Então, mau gosto, porque, poxa vida, amigo, não é de bom. Então, você está nesse lugar cheio de gente, tipo, sabe? Imagina você assim, tipo, cotovelando o seu amigo do próximo, o seu amigo do lado aí, porque você quer comer a medida da lagosta, você não tem um garfinho para comer a lagosta. Aí eu descobri que a carne da lagosta está numa caldinha, você tem a calda da lagosta. Você tem que tentar comer aquilo, sem um garfo, com uma criança do seu lado, jogando lagosta provavelmente na sua cara, então não vai estar conseguindo comer igual um adulto. Então é isso. Isso aí é um exagero. É uma coisa de mau gosto, é uma coisa estética, é um incômodo estético. Então isso é um incômodo que, às vezes, como ele diz que é um festival de turista, às vezes para quem é turista e quem está alheio à situação do dia a dia, não percebe esse incômodo, porque eu sou turista. Vocês provavelmente já viajaram para algum lugar, quando vocês estão viajando, vocês acham, que legal, vocês não ficam se atentando aos pequenos problemas. Mas ele estava lá com uma função específica, não era de curtir o festival, era de escrever sobre ele. Então ele fala que, tipo assim, para quem consegue observar, para quem vai e fica observando, fala, gente, nossa, isso é esteticamente horrível. Isso é esteticamente, nossa, de um mau gosto, de um exagero, para que tudo isso faz uma lagosta, sabe? Um negócio assim. E aí a gente começa a chegar na parte central do texto, que é o cozimento da lagosta. Então agora, senhoras e senhores, vamos para a nossa aula de gastronomia, e a gente vai aprender como cozinhar uma lagosta. Primeira vez que vocês vão aprender como cozinhar carne de uma pessoa vegana. Então, gente, vamos lá para a situação do festival primeiro, e aí depois a gente vai para a nossa situação de casa, né? Então, primeiro vocês vão ter que observar como cozinha a lagosta, para depois vocês cozinhar na casa de vocês. Então, chegando no nosso festival, a gente tem a famosa maior panela para lagosta do mundo, tá bom? Não é pouca coisa, não. E aí, o que é essa panela? Tem uma água fervendo ali, porque é o jeito mais comum de cozinhar lagosta, ele fala, tem outros preparos. E eu dei uma pesquisada, porque esse festival me parecia tão
gente, esse festival é real e realmente existe. E se vocês pesquisarem, vai ter uma lagosta gigante na entrada do festival. É realmente assustador, é realmente esteticamente feio. É de um altão. E aí, tem lá essa panela, fervendo, e um monte de lagosta sendo arremessada ao mesmo tempo. E ele fica olhando aquilo lá e fala, nossa, gente, se a gente está nesse calor, nesse lugar ruim, com essa pessoa chegando no meu ouvido, me deram uma cotovelada agora há pouco. E tem uma panela enorme com um monte de lagosta sendo jogada. E aí ele fica olhando aquilo assim, pensando, tipo, nossa, esse consumo massificado de lagosta não é para a nossa sobrevivência. Não é tipo, eu não estou comendo lagosta porque eu preciso. Eu estou comendo lagosta porque eu quero, porque é uma questão de prazer. E no Festival da Lagosta é ainda mais, ainda está além do prazer, porque você não está tendo prazer. Você não vai estar tendo prazer com um monte de gente. Não é a mesma coisa você comer em um restaurante próprio para lagosta, mas é uma questão de status. Então você está comendo lagosta para você poder dizer que você comeu a lagosta. Para você ter essa sensação de tipo, eu comi uma lagosta. Você não precisa dizer que você comeu no Festival da Lagosta, só precisa dizer que você comeu ela. É uma questão de status aqui também. É uma questão de prazer, né? E aí ele fala várias coisas, como por exemplo, o desperdício. A gente está comendo aquele monte de lagosta. São muitas lagostas, são toneladas de lagosta. Não vai conseguir comer tudo aquilo. E aí ele começa a refletir sobre como a gente causa dor, né, crueldade animal. E eu juro que essa aula aqui não estou na tentativa de forçar ninguém a ser vegano, até porque eu seria muito mais radical que essa brincadeira. É só realmente reflexões dele. Tanto que, coisas importantes para ressaltar, o autor não é vegano, ele deixa isso claro no texto, e eu pesquisei e até a data da sua morte ele não se tornou vegano em nenhum momento. Então, tipo, ele não está falando que é para parar de comer carne. Ele só está pensando. É só pensamento mesmo. E daí ele está pensando, tipo, nossa, a gente será que é ético a gente aplicar essa crueldade animal para a gente só ter um dia de prazer ali comendo um monte de lagosta? E ele fica pensando, por que essa crueldade, né? Porque você pode pensar, mas eu como carne e tal. Só que, por exemplo, quando você vai comprar o seu picanha, não sei, você tem que pensar num pedaço de carne, seu bife, enfim, você vai comprar sua carne no dia a dia, você chega no açougue, né? A carne já está toda lá, morta, você pega a carne e vai para sua casa. A lagosta ela não está bem morta, assim, eu diria que ela está bem viva, na verdade, porque a lagosta, para ser cozinhada, né, tipo, para ser considerada o alimento mais fresco, ela precisa estar viva. Não é tipo, é meio mortinha, não, ela precisa realmente estar viva. Tão viva que no Festival da Lagosta, como tem muita, ela tem que ser amarrada. As pinças dela, sabe a pincinha da lagosta? Ela fica toda amarrada. Inclusive tem foto disso, vocês podem pesquisar, tipo, pesquisa lá, tipo, Festival da Lagosta, vocês vão ver que as lagostas elas são todas pegadinhas. Por quê? Porque se você deixar um monte de lagosta junto, ela vai começar a brigar. É tipo galinha. Não sei se vocês sabem que tipo, se você deixar um monte de galinha junto em um espaço pequeno, elas começam a se picar. Inclusive, né, em galinheiros, tipo, para granjas mesmo, tem que cortar o bico da galinha, porque ela começa a machucar uma galinha a outra. É a mesma coisa que a lagosta. Só que a lagosta as pessoas estão vendo ali no festival. Só que é isso que ele está falando, tipo, é uma atividade tão turística que ninguém para e fica olhando, nossa gente, olha aquela lagosta, com a pincinha toda coisada, ai tadinha da lagosta, né? Que pena, vai virar uma sanduíche daqui a pouco. Ninguém está pensando nisso. Você está na fila, tipo, caraca, essa fila está demorando muito, eu preciso muito comer, eu quero, nossa, ir embora, eu não aguento mais. E aí ele fala que nesse consumo massificado a gente não presta tanta atenção. Mas quando a gente traz para a nossa casa, aí o negócio é um pouquinho diferente. Então você está lá na sua casa, um belo dia, aí o salário acabou de cair da conta, você esquece que tem conta para pagar, e fala, vou comer uma lagosta hoje. Aí você vai lá no mercado, ou na loja que vende lagosta, não sei se vende lagosta no mercado, acho que no Brasil obviamente não, mas deve ter em algum lugar aí, deve vender lagosta assim fácil. E aí você vai lá e compra a lagosta viva. Você traz ela no saquinho, ou em um aquáriozinho e tal. E chegou o momento de você jogar a lagosta para cozinhar. E aí eu deveria ter separado o vídeo, mas eu não vou ter. Eu olhei para a Gabi e lembrei que ela me apresentou um pedacinho de um episódio de Hora da Aventura, onde o cachorrinho laranja, eu não sei o nome porque eu nunca assisti a Hora da Aventura, eu só assisti esse momento específico, ele vai fazer um sanduíche, e daí ele pega a lagosta tá lá, tipo, e daí ele fala, é a parte essencial do sanduíche. Aí ele joga a lagosta para cozinhar, aí ele abre e sai a alma da lagosta, e aí ele só coloca
traz isso para dentro da nossa casa. Então, você está lá jogando a lagosta e aí ele começa a descrever como é cozinhar uma lagosta. Então, água fervendo, você baixa o fogo, você joga a lagosta, você aumenta a temperatura de novo e deixa ela ferver até a morte. É basicamente isso o negócio. Só que o que acontece? Imagina que eu tô aqui, eu trago uma panela gigante, e daí eu aleatoriamente sorteio uma pessoa e falo, pula dessa panela gigante de água fervendo agora. Assim, eu acho que a gente não vai ficar paradinho, né? A gente vai começar a se mexer, querer sair. Claro que somos seres humanos, a gente vai gritar. E a nossa percepção de dor vai ser diferente. Isso ele deixa muito claro. Não tem como a gente falar, tipo, eu acho que lagosta não sente dor, logo a lagosta não sente dor. Não, não é assim. E também ele fala que não é lógico você pensar, tipo, se eu sinto dor, tal coisa vai sentir dor. Não é assim. Mas ao mesmo tempo que ele diz que não é assim, ele dá esse exemplo. Então, é confuso mesmo. Só que o que ele vai falar aqui? A lagosta vai tentar sair. Então ela vai, tipo, colocar a garrinha para tentar sair, bater na panela, assim. Por quê? Porque ela tem um tato muito sensível. Então ela percebe a mudança de temperatura da água. E essa é a parte principal. Quando ele está falando da dor da lagosta, a gente não pode pensar na dor dela como uma dor humana. Nós, seres humanos, além de sentir a dor, a gente sente a angústia, que é sofrer por antecipação e remoer a dor. E aprender com a dor também. Então, assim, se você coloca a mão no forno quente, você sabe que vai estar quente, vai doer. Quando você for colocar, chegar perto de um forno quente de novo, você vai ficar com aquele receio, até o seu pensamento vai ficar, não bota a mão aí, né, cara? Você vai queimar, você fica até, sabe aqueles pensamentos intrusivos que primeiro você vai pensar, bota a mão aí pra ver se tá quente, e aí você instantaneamente vai fazer, não, eu sei que tá quente. A lagosta, ela não sabe que você tá pegando ela e vai jogar ali. Então não tem como a gente colocar a dor humana na dor do animal. Mas por dor ser algo tão subjetivo desse jeito, que, por exemplo, alguém pode me beliscar e eu não sentir dor, mas eu posso beliscar a Gabi e ela dá um grito. Não tem como eu saber como o outro vai enfrentar a dor. A mesma coisa a lagosta. Não tem como a gente saber, porque até onde eu sei não tem ninguém tem aquele médico do Dr. Little lá que fala com os animais, né? Então eu acho que não tem como a gente estar sabendo se eles vão sentir dor ou não. Mas o que a gente pode saber é que a lagosta vai sim sentir a temperatura. E isso é um comportamento natural dela. Porque quando a água que ela está muda um pouquinho de temperatura e fica mais quente, ela viaja uma distância enorme para conseguir chegar numa aguinha mais confortável. Porque ela sente essa mudança de temperatura. Então, não tem como a gente falar que ela não está sentindo que a água está fervendo e está matando ela. Ela está sentindo aquilo. Ela só não está remoendo aquela dor da mesma maneira que a gente. Então, tem uma diferença entre dor e angústia. Dor é uma coisa imediata. Assim, acontece, você sentiu. Uma angústia, você fica lá pensando, sabe, aquele momento belo do crepúsculo, você fica assim na janelinha, vai passando os meses e você fala, isso é angústia. A lagosta, ela não vai ficar igual a dela, pensando no Edward. Então, eu acho que assim, a parte principal aqui é essa reflexão de saber se a lagosta está sentindo ou não está sentindo a dor. E aí, ele não te dá uma resposta tão precisa, mas ele fala que ele vai lá no festival e ele conversa com os pescadores lá, e o pescador fica, claro que não. A cabeça da lagosta é super diferente da nossa, fala sério, não tem como. E aí o Wallace fala, tá, tudo bem, realmente é diferente, mas isso não é verdade por N motivos biológicos, né? Tudo bem, ela pode não sentir da mesma maneira, mas é igual eu estava falando aqui, ela sente de outras. E aí ele começa a pensar se é uma escolha ética a gente vê essa lagosta tentando fugir da panela e falar, tudo bem, mas é uma carne tão gostosa, mas vou comer mesmo assim. E se essa escolha é pessoal, então se eu pessoalmente tenho que escolher ir ou não ir no festival, comer ou não comer a lagosta, ou se é uma escolha coletiva. Porque seria, toda vez que você vai comer uma lagosta, ela tem que ser colocada viva, ela tem que ser morta na hora. Tanto que ele fala que há outros métodos, mas todos os outros métodos você tem que matar, de formas cruéis, e tanto que ele fala até de uma facada, né? Que ele fala, não, eu dou uma facada lá na cabeça dela, e depois eu jogo na água rapidinho, nem dá pra sentir. E ele fala que justamente por ela não ser igual ao ser humano, ela não está concentrando toda a dor dela na cabeça. Tem todo o resto do corpo ainda que vai estar sentindo dor. Então ele começa a se questionar, será que é realmente ético? Até porque uma lagosta, ela não alimenta muita gente. Ela alimenta
alimenta uma pessoa. Vai comer uma lagosta para uma pessoa. Por exemplo, como eu disse que ele não é vegano, nem vegetariano, nem nada, eu acredito que ele tem um pensamento diferente do consumo de um boi, por exemplo, que alimentaria mais gente, na teoria, né? Alimentaria mais gente, não alimentaria só uma família, não vai ser uma pessoa só que vai comer um boi inteiro. Mas ela gosta assim, uma pessoa só vai comer ela. Então, toda vez, tipo, não sei quantas pessoas devem ter aqui nessa sala, mas se todo mundo aqui quisesse comer, a gente teria que matar cada uma na lagosta e jogar todas elas vivas e ver o sofrimento de todas elas. E ele diz que esse sofrimento, e a gente sabe que ela está sofrendo, que ela está sentindo dor, pela consciência pesada. E essa consciência pesada vem através de um mito, de uma historinha assim, que seria o grito da lagosta. Por quê? Quando você joga a lagosta na água, ela tem a casca dela, e quando ela está cozinhando, ela vai soltar aquela casca. Então aquela casca vai fazer um... Só que isso faz um barulho. E tipo um chiado, assim, como se fosse um grito de dor. Só que ela não está gritando. A lagosta se comunica através do xixi. Então não tem como ser aquilo ser um grito da lagosta. Só que muita gente, quando cozinha a lagosta dentro de casa, diz ouvir o grito da morte da lagosta. Isso nada mais é do que consciência pesada. Consciência de você saber que você está causando dor. E daí é isso que ele fala. Poxa, a gente tem essa consciência, a gente sabe que ela está sentindo dor, porque você sabe tanto, você está conseguindo ver tanto que ela está sentindo dor, que você virou um mito dentro da sua cabeça, que ela está até gritando por socorro, tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui. E aí o que você faz? Você pega o seu cronômetrozinho, vai para a sua sala, fecha toda a sua cozinha e fica lá assim. Vou colocar a TV no mais alto possível, não vou escutar a lagosta bater na panela, a lagosta gritar, não vou escutar nada. Vou ficar aqui, quando o timer dar o momento, eu volto lá, pego a lagosta e pronto. Logo, não causei dor nenhuma, não faço a menor ideia do que você está falando. E aí o Wallace fala que justamente o objetivo dele é trazer essa reflexão, tipo assim, será que é bacana a gente estar cozinhando a lagosta, jogando ela ali? Será que a dor animal ela tem uma relevância? Será que não tem? E como eu disse, ele não vai dar resposta. Ele não vai dizer se tem ou não. É realmente para a gente pensar. Então a gente vai ter a questão de desconforto. Inclusive, ele diz que esse desconforto é um desconforto pessoal dele. Então ele sente esse desconforto quando ele começa a pensar na morte da lagosta, na crueldade, né? De colocar, inclusive, essa questão da gente perceber, quando a gente traz a lagosta para dentro da nossa casa, a gente tem um impacto com a morte. E daí eu vou citar mais um desenho, que é South Park. Todo mundo conhece South Park? Se você não conhece, deveria conhecer muito bom. E tem várias questões. E tem um episódio, esse eu até anotei, porque esse eu já assisti. Temporada 6, episódio 4, que chama Diversão com Carne de Vitela. Que é o episódio onde a turminha do South Park, né, que são os 4 amiguinhos, eles estão indo em um passeio escolar. E como a escola não é muito boa, assim, não tem muitos recursos, eles levam em uma fazenda de matadouro. E aí eles estão lá assim, e aí o fazendeiro vem e fala, olha, aqui tem a vitela. E daí o Estê olha e fala, tipo, vitela é carne de bezerrinho. E daí o cara, tipo, sim, é carne de bezerro. Inclusive eles estão aí desde que nasceram, não pode se mexer pra gente comer eles. Amanhã a gente vai matar eles. E aí dá uma ênfase no bezerrinho, que o bezerrinho fica, tipo, sabe aquela figurinha do tadinho, assim, sabe? Fica tipo todo tadinho, assim. Aí o Estê fica, não, a gente não pode deixar o bezerro morrer, a gente tem que levar o bezerro, a gente tem que resgatar. Enfim, eles fazem todo um resgate. Só que, no episódio, o fazendeiro vem falar, claro que vitela é carne de bezerro. E eu disse, mas ninguém nunca me falou. E daí o fazendeiro vem falar, se eu tivesse falado pra você que era carne de bezerro, você não queria comprar, né? Se você soubesse, você não iria querer comprar. Então, acho que dá pra gente fazer a mesma lógica no sentido de, quando a gente sabe o sofrimento da lagosta, quando a gente vê, a gente pensa 2 vezes antes de comer, tipo assim, a gente fica naquele incômodo, com aquele desconforto. Você pode falar, eu vou comer de qualquer jeito, tô nem aí, vamos direto. Mas o autor está falando que não é sobre você comer ou não comer, assim, necessariamente. É sobre você pensar sobre o que você está comendo. Então, do mesmo jeito que ele fala assim, quem não come tem suas justificativas. Para você comer, você tem que ter essas justificativas éticas, porque é um texto que trata sobre bioética. É um texto que está tratando sobre ética. Então, se você quiser comer, você tem que pensar eticamente. Será que vale a pena eu causar a dor nessa lagosta pelo meu puro prazer? Porque eu facilmente sobreviveria sem comer essa lagosta. Mas será que vale? Inclusive, aqui está totalmente fora casos de sobrevivência. Assim, se você
estivesse preso numa ilha deserta e a única opção sua seria comer uma lagosta, óbvio que você comeria uma lagosta, né? Tipo, você sairia dali ou morto ou você é uma lagosta, deve ser como. Eu acho que eu bati no caldo aqui. Mas aí a gente tem essa questão. E aí fala também, né, dessas pessoas que eu falei, tipo, dar uma retada lá na cabeça da lagosta, que é uma busca de métodos menos doloridos, menos dolorosos, assim, que causem menos dor, menos desconforto na lagosta. Então a gente vê como as pessoas, elas já tipo, pensam assim, ah, não, vou tentar de um jeito um pouco menos agressivo aqui, para não jogar a lagosta na água fervendo, assim, de qualquer jeito. Vou fazer de outro jeito, não sei, vou buscar alguma maneira. E eu acho muito, nossa, eu acho o Wallace muito chato, porque ele fica refutando todo mundo. Ele não dá uma resposta, ele não te dá uma solução, mas tudo que você fala, ele fica, não, é bem assim. Aí ela tá sentindo também, isso aí também tá errado, que não sei o quê. E aí ele termina o texto, tipo, é isso aí, né, gente? Não tem nenhuma resposta, eu não sei também o que fazer, não sei se vocês já pensaram nisso. Então imagina, você tá lá na sua casa, chegou a revista gourmet que eu tanto gosto, vou dar uma olhadinha aqui. Aí você lê esse texto horrível e então você já vai dar para pensar nisso? E você tá tipo, nossa, só queria saber, sei lá, da melhor receita com lagosta do festival, não queria pensar nisso. Mas é justamente esse incômodo. O objetivo do texto é causar um incômodo, causar esse negócio de você ficar tipo, com um estranhamento, assim. Tanto que eu acho que ele escreve de uma maneira meio grotesca às vezes, principalmente descrevendo tipo, o festival, descrevendo a morte, descrevendo as coisas, porque é o que ele quer causar em você, ele quer te causar um incômodo, ele quer te causar uma dor, assim, uma dor, mas enfim, se vocês conseguirem entender, assim, tipo, fazer você pensar o que você faria no lugar da lagosta, tipo, não seria legal. Inclusive, ele até cita o Pita, né, tipo, o movimento Pita, que tem uma mulher lá que ela sai igual uma doida, e ela fala que ela vai ser jogada no negócio da lagosta, tipo assim, ele também fala que é um pouquinho exagerado. Inclusive, o South Park também tem um episódio zoando o pessoal. Enfim. E, peraí que eu tinha mais uma leitura. Deixa eu só. Eu separei várias leituras, só que eu não fiz elas porque eu acho que ficaria um pouco maçante assim a gente ir parando e lendo, porque as leituras aqui você tem que ler e realmente. Por exemplo, a questão da dor. Ele dá vários argumentos para falar que a dor é sentida, que a dor está acontecendo, que esses argumentos, por exemplo, do pescador, de falar, mas não é igual ao ser humano, não é válido e tal. E assim, eu acho que eles são importantes para o texto, mas não sei se eles são tão importantes assim na questão de filosofia. Eu acho que a parte dessa questão de dor, a parte mais importante no contexto de filosofia, é você entender que você não pode pensar na dor animal através dos olhos de um ser humano. Então, você é um ser humano. Ah, Luana, mas o único jeito de eu olhar o mundo é através de um ser humano. É, mas você não pode determinar. E aí você pode virar e falar assim, tá bom, então se eu não posso determinar, pode ser que não esteja sentindo dor? Pode ser. Existe essa possibilidade. Apesar do Wallace falar que é pouquíssimo provável. Que todas as coisas feitas mostram que pelo menos a mudança da temperatura ela está sentindo. E que isso incomoda, que ela não está feliz, ela não está querendo. Mas eu deixei, peraí, deixa eu só. Isso necessariamente não precisa ser só sobre a lagosta, né? Desculpa, Isso não precisa ser necessariamente só sobre a lagosta, pode ser tipo, sobre qualquer animal. Sobre até o frango, a galinha, outros animais, eles também sentem a mesma direção nós. Então também tem essa reflexão sobre eles. Sim, eu acho assim. O Wallace ele foca muito na lagosta, mas eu acho que é uma reflexão que ela pode ultrapassar a lagosta. Porque essa reflexão da dor, da crueldade e tal, se é legal a gente matar os animais para consumo tipo, de prazer, assim mesmo, é uma questão muito pertinente. E eu acho que essa questão que ele queria trazer, só que eu acho que não tem amparo no texto filosófico suficiente e nem espaço suficiente para ele abranger mais. Mas nada impede, assim, tipo, é uma questão que sim, você pode ultrapassar. Só que eu acho que quando a gente está pensando em outros animais, vem aquela outra questão de, tipo, por exemplo, alguém pode virar para mim e falar, mas comer um boi faz muito sentido, porque eu não vou estar alimentando só eu, vou estar alimentando um monte de gente. Por isso eu venho do interior, eu venho de um lugar onde, tipo, as pessoas matavam um boi para alimentar uma fazenda. E daí você fala, tipo, então o sofrimento do boi não compensou porque eu matei tantas pessoas. Tipo, as pessoas, pelo amor de Deus. Não, desculpa. Eu alimentei tantas pessoas. Então, teria,
a discussão ela seria daí um pouco mais complexa, mas dá sim para você passar isso, tipo, porque você tem que pensar, por exemplo, no consumo de carne que a gente tem atualmente, né? Mas seria incoerente falar que você vai matar um para salvar muitos? Tipo, porque querendo você está matando boi para estar alimentando várias pessoas. Mas não é, seria incoerente que você não está matando ele, mesmo que seja tipo, para alimentar várias pessoas. Para mim, sim. Aí é uma opinião pessoal minha, porque como eu já falei umas 3 vezes aqui, eu sou vegana. Para mim, sim. Mas não é uma questão que ela já tem um ponto final. Assim como muita coisa na filosofia que não tem um ponto final. Então, tem muita gente que vai virar e falar, não, ainda é incoerente, porque você ainda está causando sofrimento e que no mundo de hoje a gente tem X meios de sobreviver sem a carne. E aí vai ter outras pessoas que vão virar e falar, mas os animais são inferiores a gente e o mundo foi feito por seres humanos, então a gente manda no mundo, a gente que está falando e pensando e criamos o sistema, então a gente pode mandar neles. Então tem esses dois lados, é importante a gente saber que tem esses dois lados. O Wallace, nesse texto, ele fica em cima do muro. Porque ao mesmo tempo que ele fala, realmente está causando sofrimento, ele também fala, mas eu estou comendo também. Então, tipo, ele também está ali. Sim. Ele fala mesmo, tipo, se eu não me engano, eu acho que eu não separei essa parte, mas tem uma parte que ele fala sobre isso, dele sentir, tipo, esse desconforto, essa hipocrisia da fala dele, de estar aqui falando, tipo, olha, não é legal, mas ele está lá comendo, que é, tipo, uma questão que serve ele. Mas eu acho interessante, tipo, a gente saber, é que assim, esse texto, ele é de 2005 ou de 2006, eu não vou lembrar agora. E o Wallace morreu em 2008. E aí é importante a gente saber do autor, porque nos últimos anos, nos anos finais da vida deles, eles não estavam completamente sãos, assim, tipo, depois desse texto ele teve uma questão de envolvimento com drogas e tal, eu acho que foi em 2006 que ele começou a ter envolvimento com drogas, etc. Então, assim, não tem como a gente saber se essa questão da lagosta, se ele tivesse são, teria mudado a vida dele, porque ele não estava em plena consciência. Mas ele mesmo diz, ele fala, tipo, eu estou sendo hipócrita aqui, porque realmente estou falando que não é muito bacana e estou comendo, né? Então, mas sim, é uma questão, é uma hipocrisia. Deixa eu só aqui. Vamos então pro encerramento do texto mesmo, e aí eu vou ler, tipo, vou falar uma coisa. Ele começa com visitando o Festival da Lagosta. Ele vem com uma questão no meio, uma questão central, que é, a lagosta está sentindo dor? A lagosta não está sentindo dor? Ele discorre sobre ela e ele fecha o texto quando a gente pensa assim, tem uma conclusão, por exemplo. Os textos apresentados anteriormente, eles pegaram todas as ideias, sintetizaram, tudo bem, foi isso que aconteceu, etc. No texto do Wallace, ele termina o texto com mais uma pergunta. Por isso que eu estou falando, tipo, ele não encerra, ele não tem um negócio que ele fala, é isso. Eu estou transformando todos vocês em veganos e a partir desse texto vocês nunca mais vão pensar em comer uma lagosta, um boi, nada. Não, ele vem e traz mais perguntas. E olha só, inclusive, o Wallace ele é formado em filosofia, ele tem uma formação em filosofia. Então é interessante, ao mesmo tempo que ele está escrevendo texto jornalístico, que ele também trabalhava com isso e tal, ele é romancista, etc., ele também tem essa questão de, tipo assim, ele sabe a questão filosófica por trás disso, é proposital. Essa reflexão em cima de uma reflexão, ela é proposital, ela não é jogada ao acaso. Então, ele encerra o texto um pouco. Cito o Wallace agora. Pergunta aos leitores de Gourmet, que apreciam refeições bem feitas e bem apresentadas envolvendo carne de vaca, vitela, cordeiro, porco, frango, lagosta e etc. Vocês pensam muito sobre a possível condição moral e o provável sofrimento dos animais envolvidos? Se pensam quais convicções éticas desenvolveram para se permitir não apenas comer, mas também saborear e desfrutar de iguarias à base de carne de animais. Veja que ele não fala tipo assim, você está só comendo, você está desfrutando, tem o envolvimento do prazer. Então, todo o tempo, ele não está falando sobre matar animais ou comer animais para viver, para uma sobrevivência. Ele está falando para prazer. Então, tipo, para ter esse... Poxa, a alimentação está muito ligada ao prazer. A gente come conhecimento e fica, que delicinha, comi uma comidinha muito boa aqui agora. É meio que isso, assim, tipo, essa morte exagerada de animais em prol do prazer humano. Tipo, só por isso. Tipo,
processo de comer lagosta. Você já comeu lagosta? Eu vi uma mão levantada. Você já comeu lagosta? A gente tem um rico aqui, não. Se você escarra coisa assim, ela mesmo, tipo, destranca tudo lá, lagosta. É um negócio difícil porque você come a carne que está no rabo. E vai ter uma carne. E o lugar onde se encontra a carne, ele é meio que amarrado pela casca dela. Tem um garfo, talher, você tenta cortar, não corta. Você tem que cortar, abrir ela pelo meio, tentar abrir, para se retirar a carne. É que você mesmo é o processo como é que ela veio. Eu também não entendi. Mas eu entendi. Então vocês entenderam. Acho que agora fica até mais claro pra gente pensar o porquê que esteticamente é feio o Festival da Lagosta. Eu não sabia o que eu vou dizer, que com garfo e faca normal você já não consegue. Imagina com garfinho de plástico. Então, assim, e tem todo esse processo, né? Então, tipo, olha o sacrifício que você tem que fazer. Tipo, olha a dificuldade que você tem que fazer pra conseguir tirar aquela carne, pra você sentir um prazer e pra você fazer parte de uma elite, parte de uma elitização aqui, de dizer, sim, eu comi lagosta. E ainda você vai começar a parte do rabinho da lagosta. Eu acho muito legal como ele descreve a lagosta como, tipo assim, aquelas lixeiras lá do mar, né, que tava lá comendo o resto de coisa, não sei o quê. E aí a gente descobriu que jogar ela viva na água quente é gostoso pra gente. E só pra gente. Pra gente só comer o rabinho da lagosta. Nossa, eu fiz uma piada péssima agora, gente. Continuando aqui a leitura. Se por outro lado vocês não dão a menor bola para confusões e convicções e acham coisas como o parágrafo anterior por um preguiço sem sentido e que em seu íntimo faz vocês sentirem que não existe realmente problema algum em desconsiderar de forma peremptória toda essa questão, isso é, a recusa em pensar nessas coisas seria o produto de um raciocínio ou, na verdade, vocês apenas não querem pensar sobre o assunto. E se for isso, por que não? Vocês chegam a pensar, mesmo à toa, sobre as possíveis razões de relutância em pensar no assunto? Não estou tentando importunar ninguém, é apenas minha curiosidade. Afinal das contas, ser muito consciente, atencioso e cuidadoso a respeito do que se come em todo o contexto envolvente não é parte do que distingue um verdadeiro gourmet? Ou toda a atenção e sensibilidade extraordinária do gourmet deve se limitar apenas ao sensorial? Tudo poderia realmente ser resumido a essa questão de sabor e apresentação? Então, assim, será que quando a gente está comendo, a gente tem que comer e pensar só no gosto, ou em fazer parte desse status, ou, tipo, se está bonito e tal? Ou se a gente tem que pensar de onde está vindo a nossa comida? O que está acontecendo para ela chegar até a gente? Será que teve essa dor, esse sofrimento? Será que é algo terrível? Ou será que é algo tranquilo? E eu acho interessante que ele dá essa autonomia ao leitor. Então ele não está aqui falando, vocês já pensaram quão horrível é isso? Ele está pensando assim, se você já pensou, o que você acha? Quais são as suas convicções? Ele não está aqui dizendo, as minhas convicções são essas e vocês deveriam pensar assim. Não, ele está aqui falando, olha, se você pensou nesse assunto que eu trouxe aqui, você pensou igual eu? Você pensou diferente? O que faz você continuar comendo carne? Você ignora esse fato? Ou você acha que a morte de um animal, a crueldade de um animal não faz sentido, tanto faz? Ou você coloca isso, tipo, não, realmente, isso mudou minha vida, eu não vou mais comer. Enfim, ele fecha o texto mais ou menos com isso, né? Tem mais um finalzinho, assim, dele falando que tipo, tem todas essas questões, que elas são sinceras e não sei o quê, etc. Mas é mais sobre isso, sobre causar esse desconforto. E eu acho que era praticamente isso. Estou aberta a perguntas, se vocês quiserem saber. Se eu não passei por alguma coisa, vocês, tipo assim, na minha leitura eu achei que isso aqui era importante, o que você tem a dizer sobre, o que vocês quiserem perguntar, pode começar. Gente, esse final de aula sem pergunta, o professor está sempre pensando, ou a minha aula foi horrível, ou foi uma aula muito esclarecedora. A sua aula foi boa e o que me fez refletir também é sobre, no meu caso, assim, se temos escolha também de comer aquilo, por exemplo, na minha casa, eu não tenho dinheiro para comprar minha própria comida e são meus pais. E às vezes, por exemplo, um ultraprocessado. Não é
que eu gosto de comer, mas é o que tem pra comer, entende? Não sou eu que estou escolhendo comer, é porque é necessário comer aquilo. Se pudesse escolher, eu escolheria com certeza algo melhor. Sim, entende? Uma questão de escolha também. Eu acho que quando ele coloca essa questão de escolha, ele está referindo a pessoas que têm autonomia, principalmente financeira. Eu entendo, a gente, principalmente para quem mora com os pais, não tem como escolher o que come, o que não come. Quando eu morava com os meus pais, eu também comia o que tinha. Hoje em dia, temos alimentações bem diferentes, assim. Mas eu acho que quando ele está falando assim, é uma escolha individual, coletiva, ele está dizendo, se o individual são pessoas que têm autonomia, são pessoas que podem comprar o próprio alimento. E quando ele diz coletivo aqui, ele está dizendo, será que toda a sociedade deveria, proibir a lagosta? O texto é muito específico na lagosta, dá para a gente passar para outras questões, mas no texto ele não dá lagosta. Então, será que a gente deveria proibir o consumo de lagosta no mundo porque está causando a gente banha esse festival maluco aí? Então, quando ele está falando isso, mas eu entendi o seu ponto, faz total sentido. E você não acho que não tem mais nada a acrescentar sobre ele. Era só isso. Muito obrigada. Então, você tem alguma observação sobre o foco de preferência que ele coloca? Nós não terem o interesse e a associação ao sofrimento? Tá. É que isso é uma discussão com o Peter Singer, né? Eu não sei se ele cita aqui. Você tem um... Isso. Aqui, achei. A lógica dessa relação preferência e sofrimento, é isso, não é? Tá, peraí. Vamos ler aqui só para eu mostrar para vocês onde é que a colega está, para a gente saber se localizar. Então, para minha mente leiga, o comportamento da lagosta no tacho parece uma expressão de preferência. E é bem possível que uma habilidade para formar preferência seja um critério decisivo para o sofrimento no real. Em linhas gerais, preferências talvez seja sinônimo de interesse, mas para ter o melhor para os nossos fins, por ser menos abstratamente filosófico, preferência é mais pessoal. E o que está em questão é justamente toda a ideia da experiência pessoal de uma criatura viva. A lógica dessa relação preferência e sofrimento pode ser mais facilmente compreensível no caso negativo, se cortarmos ao meio certo tipo de verbos, etc. Tá bom. Eu acho que aqui é uma discussão que acontece de fundo. Esqueci a palavra, eu só estou vendo a palavra em inglês, eu não quero usar a palavra em inglês. Mas é a discussão que acontece de fundo, porque tem um autor chamado Peter Singer, que quando ele vai fazer o livro dele chamado Libertação Animal, ele usa a palavra interesse. Então ele fala de uma coisa de interesse, assim, eu tenho interesse nessa caneta, agora eu não tenho mais. E daí o Wallace, ele usa o termo preferência, e ele está fazendo uma referência direta ao Peter Singer. A gente poderia estar usando como interesse, mas interesse ele é muito solto. O preferência, ele é mais pessoal, ele pega mais assim você. Então, quando a gente está citando preferência, você escolher, sabe, aquilo, você tem uma preferência por aquilo. Tem uma diferença entre preferências e interesses. Eu acho que, não sei se está clara essa diferença, mas eu acho que a gente, no dia a dia, a gente consegue entender qual é os nossos interesses, quais são as nossas preferências. São coisas diferentes. E aqui, essa citada aqui é realmente para fazer uma composição com o Peter Singer, que coloca, tem um interesse no consumo de carne, aqui está falando, não, uma preferência, tem uma escolha no consumo. Mas isso que ele fala, nós termos então uma preferência de não serem consumidas, né? Poderia dar uma resposta da lagosta estar sentindo dor? Acho que sim. No meu ver, na minha leitura, eu acredito que sim. Obrigada. Mais alguma? Dúvidas, comentários? Não? Fechamos? Fechamos o horário. Então, todo mundo liberado para assistir o Palmeiras em campo hoje contra o Bragantino. E, galera, 4h30. É isso, gente. Muito obrigado.